Olá pessoal, dando aí continuidade à nossa disciplina, falaremos hoje sobre reação de hipersensibilidade do tipo 2. Esta reação, segundo Gell e Combes, é também denominada de reação citotóxica, sendo mediada por classes específicas de anticorpos. IgM, a estrutura pentamérica, e IgG, que acabam reconhecendo e respondendo contra antígenos de superfície presentes em células nucleadas e anucleadas do hospedeiro. Assim, para que possamos compreender a imunofisiopatogenia deste tipo de reação, faz necessário saber que todas as células nucleadas, bem como as hemácias, apresentam na superfície de sua membrana plasmática moléculas que poderão agir como antígenos, induzindo no hospedeiro uma resposta imune, relacionadas aqui a rejeição de transplantes de órgãos, ou então reações derivadas de transfusões sanguíneas incompatíveis. A maioria desses antígenos de superfície de membrana são componentes estruturais de membrana celular, de natureza glicoproteica ou glicolipídica. A função da maioria desses antígenos é ainda desconhecida. No entanto, os antígenos do sistema ABO em humanos são proteínas transportadoras relacionadas ao transporte de ânions e glicose para dentro da hemácia. Então, a reação de hipersensibilidade do tipo 2 será mediada por anticorpos, pertencentes tanto à classe IgM, variação pentamérica, quanto à classe IgG. Esses anticorpos acabam mediando diferentes mecanismos, dentre eles, mecanismos destrutivos, que culminará, então, com a destruição da célula em questão. Esse mecanismo destrutivo, ele ocorre principalmente
em casos de anemias hemolíticas decorrentes de transfusões sanguíneas incompatíveis, bem como nas anemias autoimunes. Além disto, o mecanismo de rejeição de transplantes entre indivíduos incompatíveis é justificado também pela indução desta reação. Assim, o anticorpo do hospedeiro reconhecerá a molécula de superfície celular como antígeno. E então induzirá mecanismos que culminarão com a destruição daquele tipo celular. Dentre os efeitos citopáticos ou destrutivos mediados por anticorpos, destacamos a ativação de vias do sistema complemento. Neste caso aqui, a via clássica mediada pela formação do imunocomplexo. Esse processo ocorre em meio intravascular, tá? No interior, então, de vasos sanguíneos. Com a ativação da cascata do complemento, verifica a formação das MACs, complexo de ataque à membrana, que nada mais são do que proteínas, tá? Formadoras de poros transmembrânicos na célula alvo. A presença desses poros favorecerá o influxo de água, culminando com a lise osmótica da célula alvo. Um outro efeito citopático induzido por anticorpos, que também ocorre em nível intravascular, é o processo de citotoxicidade celular dependente de anticorpo, onde acabam por estimular células específicas da imunidade inata. No caso aqui, a célula natural killer, que então levará à morte da célula alvo por apoptose, mediante aqui a secreção sequencial de perforinas e granzimas. Em adição, os anticorpos IgG ou IgM poderão mediar a destruição de células alvo mediante opsonização, onde a célula marcada ou opsonizada será destruída via fagocitose,
exercida principalmente por macrófagos hepáticos ou esplênicos, ou então por neutrófilos circulantes. Bom, os antígenos encontrados na superfície de eritrócitos são denominados antígenos de grupo sanguíneo. Existe, então, uma ampla variedade de antígenos de grupo sanguíneo, que variam em relação à estrutura química, bem como em relação à sua antigenicidade, com alguns deles sendo mais potentes e, portanto, de maior importância que outros. A expressão desses antígenos de grupo sanguíneo, ele é dado a partir da transcrição de genes herdados de forma convencional. Na espécie humana, esses antígenos de grupo sanguíneo são utilizados para caracterizar a tipagem sanguínea. Nesse sentido, pessoas que apresentam hemácias tipo A demonstrarão na superfície de membrana eritrocitária antígenos tipo A e, ao nível plasmático, anticorpos anti-hemácias B. A presença desses anticorpos plasmáticos naturais não derivam de um contato prévio com hemácias estranhas. A presença desses anticorpos, ele é estabelecido a partir de fatores genéticos. Já pessoas que apresentam hemácias do tipo B acabam expressando na superfície de seus glóbulos vermelhos antígenos tipo B. E ao nível plasmático apresentam anticorpos anti-hemácias A. Por outro lado, hospedeiros que demonstram sangue AB expressam na superfície eritrocitária tanto antígenos A quanto antígenos B. E ao nível plasmático não apresentam anticorpos contra antígenos de grupo sanguíneo, sendo por isto considerado receptor universal. E, por fim, indivíduos pertencentes ao tipo sanguíneo O não
irão demonstrar na superfície de membrana eritrocitária qualquer tipo de antígeno, sendo, por isto, considerados doadores universais. Porém, ao nível plasmático, apresentam tanto anticorpos anti-hemácias A, quanto anticorpos contra hemácias tipo B. Bom, aqui então nós temos um esquema caracterizando um quadro de anemia hemolítica decorrente aqui a uma reação de hipersensibilidade do tipo 2, ocorrendo por ocasião de uma transfusão de sangue incompatível. Então, na situação aqui, eu tenho o receptor, que neste caso apresenta como grupo de antígeno sanguíneo o antígeno A, tá? Nesse sentido, esse receptor apresentará ao nível plasmático anticorpos naturais contra hemácias B. E na ocasião, ele foi transfundido com hemácias tipo B, tá? O que acontece nesse momento? Os anticorpos anti-hemácias B presentes ao nível plasmático do receptor reconhecerá e se ligará a esses epítopos de superfície eritrocitária, culminando com a formação de um imunocomplexo. A nível vascular, esse imunocomplexo induzirá proteínas do sistema complemento, como a proteína C1q, induzindo a via clássica do sistema complemento, que levará um quadro de hemólise intravascular, decorrente aqui a formação de MACs na superfície do eritrócito alvo. Como consequência do processo hemolítico, induzido aqui via sistema complemento, uma série de desordens fisiológicas serão geradas. Dentre elas, um quadro de hemoglobinemia, alteração laboratorial caracterizada pelo aumento da concentração plasmática de hemoglobina. Em consequência do quadro de hemoglobinemia, casos de hemoglobinúria serão denotados. Bom, a hemoglobinúria é uma alteração laboratorial
caracterizada pela presença de hemoglobina na urina, dando à excreção urinária coloração castanho escura. A presença da hemoglobina na urina se dá em consequência ao processo de filtração glomerular. Acontece que a hemoglobina, ela é uma proteína quaternária complexa de alto peso molecular. E durante etapa de filtração glomerular, acaba levando a lesões importantes na barreira glomerular. Então, favorecendo com isto lesões ao nível de glomérulo renal, que poderá evoluir para quadros de insuficiência renal. Além disto, uma síndrome metabólica conhecida como icterícia é demonstrada. Esta alteração clínica, ela é caracterizada pelo aumento da concentração plasmática de bilirrubina. A bilirrubina é um metabólito oriundo do processo de metabolização do grupamento M da hemoglobina. E clinicamente, a síndrome ictérica caracteriza pela presença de mucosas, conjuntivas, pele de coloração amarelada. Um quadro de anemia, resultante aqui do processo de hemólise intravascular. Esse processo anêmico cursará com anóxia ou isquemias, em consequência aqui a déficit no processo de oxigenação tecidual, tá? Corroborando para falência de órgãos, especialmente rins, além de levar à fraqueza e letargia. Então isso aqui é uma série de desordens fisiológicas, clínicas, que decursam em consequência a uma transfusão sanguínea incompatível, tá? São reações mediadas por anticorpos que caracterizam a reação de hipersensibilidade do tipo 2. Com a ativação do sistema complemento pela via clássica, induzida aqui pela formação dos imunocomplexos, componentes solúveis do sistema complemento serão formados, dentre os quais destacamos o fragmento C3A e C5A,
considerados anafilatoxinas, por induzirem a degranulação de mastócitos e basófilos. Como consequência da degranulação mastocitária e basofílica, observa-se aí a liberação de inúmeros mediadores inflamatórios para o meio extracelular, dentre os quais destaca-se a histamina, que é um potente amina vasoativa, que desempenha ação local no endotélio vascular, bem como ação sistêmica, cursando aí com processos inflamatórios de natureza anafilática. Ao nível endotelial, a histamina induzirá vasodilatação, corroborando para o aumento da permeabilidade vascular. Isso acaba favorecendo diapedese, bem como o extravasamento de líquidos do compartimento vascular para o interstício, contribuindo para a formação de edemas. Em adição à vasodilatação, uma hipotensão arterial ela é verificada. Bom, sistemicamente, a histamina atuará tanto ao nível de trato gastrointestinal quanto ao nível de trato respiratório, induzindo a contração da musculatura lisa dos órgãos que integram ambos os sistemas. Como consequência, quadros de broncoconstrição e diarreia serão demonstrados. Em adição, a histamina estimulará a secreção exócrina, especialmente no que diz respeito à produção de muco, tanto no trato gastrointestinal quanto no trato respiratório, além de induzir aumento na secreção salivar e lacrimal. Além dos mecanismos destrutivos citopáticos, as moléculas de IgM, pentamérica ou IgG poderão mediar mecanismos bloqueadores ou inibidores, bem como mecanismos ativadores ou estimuladores. Neste caso aqui, não há destruição celular.
tanto os mecanismos bloqueadores quanto ativadores são induzidos mediante a autoimunidade, tá? Característicos, então, de doenças autoimunes. Bom, vamos entender, então, inicialmente, os mecanismos bloqueadores. E para entender este mecanismo, iremos exemplificar a doença conhecida como miastenia gravis. Então, aqui, ó. Então, a miastenia gravis é uma doença de natureza autoimune e ela ocorre ao nível de junção neuromuscular, tá? Então, ao nível aqui de placa motora. No caso aqui da doença, os autoanticorpos, ou seja, os anticorpos do próprio organismo, reconhecerão receptores nicotínicos presentes na placa motora como estruturas estranhas, não próprias, e se ligarão nestes antígenos próprios, formando aqui o complexo antígeno-anticorpo. No entanto, não verifica destruição do receptor. Neste caso aqui, o autoanticorpo desempenhará uma ação antagônica, impedindo a ação, a associação química da acetilcolina em seu receptor. Como consequência, não verifica contração muscular. E o paciente em questão poderá desenvolver quadros de parada cardiorrespiratória, culminando então com a sua morte. Já em relação ao mecanismo ativador ou estimulador, para exemplificar, iremos retratar uma outra doença de natureza autoimune, conhecida como hipertireoidismo. Neste caso aqui, os autoanticorpos, que são os anticorpos do próprio hospedeiro, reconhecerão receptores de TSH presentes na superfície do tireócito como antígeno, como estrutura não própria, e irá associar neste receptor, levando à formação do imunocomplexo ou complexo antígeno-anticorpo. Neste caso aqui, não há destruição do antígeno, do receptor. Quando ligado ao receptor,
o autoanticorpo ele estimulará a secreção de hormônios tireoidianos, no caso T3 e T4, aumentando sua concentração plasmática, caracterizando a doença. Então, nesse caso aqui, o autoanticorpo atuará como agonista, mimetizando aqui a ação do hormônio TSH.